Como trabalhar então com o transtorno dissociativo, né? O transtorno dissociativo de despersonalização e desrealização, e também com às vezes só esses sintomas. Às vezes o paciente tem esse sintoma, não necessariamente tem o transtorno. Então, quanto ao tratamento, há a possibilidade aí de melhora sem nenhuma intervenção, tá? Principalmente quando a gente fala do transitório. Às vezes o paciente passou por um evento traumático, está passando ali por uma situação, né, uma questão, um contexto mais traumático, mais difícil na vida dele. E aí por isso ele teve então os sintomas de despersonalização e desrealização. Mas às vezes passando aquele evento, passando um tempo, isso vai passar, tá? Então tudo vai depender da frequência e da intensidade desses sintomas. Só que para os casos mais frequentes e casos mais intensos, com prejuízos aí na vida do paciente e também com sofrimento muito significativo, o tratamento com psiquiatra e um psicoterapeuta pode ser o mais indicado para esse paciente, tá? E aí que vocês entram, né, queridos psicoterapeutas, para justamente ajudar o paciente com isso. Na psicoterapia, os transtornos que o paciente possa ter que ativem os seus episódios, tá, precisam ser tratados, como eu já vim comentando essa aula inteira. Então, assim como a sua habilidade também de lidar melhor com eventos estressantes do seu dia a dia, isso também precisa ser melhorado. Principalmente se a gente vê o transtorno dissociativo como uma forma de proteção. Então, assim, se o indivíduo passa por estresse na vida dele, do dia a dia dele, e a forma dele se proteger daquilo é tendo sintomas dissociativos, tá? Então, claramente, esse mecanismo de defesa, essa forma dele lidar com as coisas da vida, tá cagada, tá errada. Então, a gente precisa ensinar o sujeito a lidar melhor com as situações que acontecem ali na sua vida, para que ele não precise ter aquele sintoma de despersonalização e de desrealização. Então a gente vai investigar essa questão, se existem sintomas, se existem transtornos associados, tá? A gente precisa lidar com esses transtornos associados. A gente vai investigar como ele lida com as situações de forma geral da vida, a resolução de problemas e tudo mais. A gente vai trabalhar com isso também, ajudar ele a ser mais resiliente, né? De certa forma, para justamente evitar o aparecimento desses sintomas. Depois o estresse passado também, às vezes, que facilitou o transtorno, sei lá, como abusos, coisas nesse sentido, isso também a gente, dependendo do caso, a gente vai precisar trabalhar, tá? Através do entendimento do que aconteceu, uma aceitação de que aquilo passou, de que aquilo já foi, que ele não precisa mais daquela proteção, né? Que agora ele já é um ser adulto, que já é um ser que consegue lidar com as coisas de outra forma. E a gente vai trabalhar esse fortalecimento do eu, né? Que é através do desenvolvimento de uma maior resiliência. Quando a gente fala dessa questão de abuso, eu sempre preciso deixar isso claro, né? Porque quando eu falo dessa questão de aceitação, né? Isso não significa que é fácil, tá? A gente precisa trabalhar a aceitação no sentido que não é também no sentido, então está tudo bem que aconteceu. Não é isso, isso não é aceitação, tá? Não é concordar com o que aconteceu e tudo mais. A aceitação é no sentido de aceitar que passou, que já foi, que aconteceu. Ok, aconteceu, nós não podemos mudar nada do que aconteceu. Mas só que a partir de hoje eu posso fazer coisas diferentes, eu posso me proteger melhor, eu posso resolver o meu dia de hoje. Isso que é aceitação. Isso não significa também que isso é fácil de ser feito, mas é o processo de ser feito aí com esses pacientes, tá bom? E na prática que nós podemos utilizar, aí inclui a aceitação e mudança do foco de pensamento, distrações com foco em outros pensamentos ou atividades, técnicas de grounding para trazer o paciente de volta para a realidade. Então, a gente basicamente vai trabalhar com a psicoeducação do funcionamento do paciente, né? Tipo, olha assim, você está funcionando dessa maneira, é por isso que você mantém esse problema, tá? No seu dia a dia, é possível que isso esteja gerando esses sintomas, tá? Essa forma de você enxergar os sintomas causa isso em você. Então, a gente vai fazer uma psicoeducação sobre o funcionamento do paciente. A gente vai contrastar um pouco relacionado com as metas da vida dele, no sentido, olha, se você continuar lidando dessa forma com esse transtorno, evitando situações, evitando coisas que aconteçam na sua vida e tal, isso vai te atrapalhar nas suas metas de vida, onde você quer chegar, nos seus valores e tudo mais. Para que a gente faz isso? Para estimular a mudança.
para estimular que o paciente realmente realize mudanças na sua vida, tá? Para que ele faça as coisas diferentes. A gente vai fazer então a identificação das situações e dos sintomas que incomodam, em quais situações esses sintomas aparecem, quando aparecem, como que são esses sintomas, descreva a respeito disso e tudo mais. A gente vai identificar o ciclo de manutenção de cada situação, né, os pensamentos, os comportamentos, então como que ele interpreta quando esse sintoma aparece, né, como que ele interpreta, o que ele pensa sobre aquilo, tá? Para gerar tanto sofrimento. Ele acha que é insuportável, que não vai acontecer o que e tal, como ele se comporta quando ele sente aquilo. Então a gente vai identificar muito bem o ciclo de manutenção relacionado ao transtorno e o ciclo de manutenção que às vezes gera esse transtorno, que às vezes uma inabilidade de resolução de problemas. Então a gente vai entender melhor sobre esse transtorno, ajudando o paciente a diminuir o medo do transtorno, dos sintomas, porque como eu comentei, muitas vezes o medo que o paciente sente daquele transtorno, ai meu Deus do céu, eu não posso sentir isso, e não sei o que e tal. Isso às vezes intensifica mais o transtorno. Isso às vezes gera outros transtornos, como ansiedade, depressão e por aí vai. Então, ele entender muito bem sobre o transtorno e ele ajudar ele a diminuir o medo que ele sente do transtorno e dos sintomas é muito importante, porque vai ajudar bastante nesse processo dele cortar esse ciclo aí de manutenção da dor. E aí a gente vai treinar também técnicas de grounding. O que é uma técnica de grounding? A gente pensa no grounding que é tipo de trazer para terra, né? Assim, o paciente, né? De certo modo. Tipo de aterramento, né? Então, por exemplo, técnicas de mindfulness, onde você... No mindfulness a gente está pensando em outras coisas, está focando... É um treino de voltar o foco pro aqui e agora, pro presente. De certo modo. E as técnicas de grounding funcionam basicamente assim. Então, o mindfulness, através da meditação, pode ajudar bastante. O mindfulness de forma informal também, que é não ter tantos devaneios quando você está fazendo outras coisas. Tá tomando banho, não está tentando devaneios. Você está focando naquilo que você está realizando, está fazendo uma leitura, está comendo, é focar naquilo ali. Então, é desenvolver essa habilidade melhor de sair dessas coisas assim, para voltar ao foco no aqui e agora, no presente, tá? A gente vai treinar também o foco da atenção guiada com essas técnicas de grounding, né? Que é sentir o local. Então, assim, sente onde você está sentindo, onde você está sentando, né? Como que é a textura da cadeira que você está sentindo, da mesa na tua frente, sabe? É treinar essas coisas, assim, de trazer o paciente para o aqui e agora. Também focar em objetos, foca num objeto, descreve aquele objeto para você, o que você está vendo, qual é a cor daquele objeto, o tamanho dele, blá blá blá. Isso ajuda também o foco no aqui e agora não acontecendo. Às vezes também coisas mastigáveis, chicletes, uva passa, coisas nesse sentido, pode ajudar, né, o paciente a fazer aquilo e focar nessa sensação física ali, ajuda o paciente a trazer ali ele para aquele momento, tá? Isso pode ajudar bastante. E aí depois, como sempre, né, na TC, escrever as conclusões, os resultados de tudo isso, realizar adaptações quando for necessárias, né, o que precisa ser diferente e tal, e reforçar os ganhos do paciente. E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.